Boa noite, gente. Nós somos do BEPAL, né, um grupo extensionista da UFES. A gente estuda, pesquisa e desenvolve ações em relação à educação popular. E aí, nesse período de pandemia que a gente não está podendo e que é preferível que fiquemos em casa, né, a gente desenvolveu esse projeto. A gente já está agora no segundo ciclo. Essa semana, inclusive, é a última semana do segundo ciclo a educação popular em pauta, os diálogos impertinentes. E aí, toda semana a gente traz uma temática, geralmente com 2 convidados ou convidadas por semana, temáticas que são impertinentes para a gente dialogar, né? Não só nesse período de pandemia, mas na vida, assim, como um todo. Agora eu vou pedir para a Alex iniciar, então. Meu nome é Alexia, eu faço parte do PayPal, integrante do subgrupo está coordenando a reunião hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e peço que a Yasmin me diz se ela tá. Eu vou desligar meu microfone também. Na verdade, vou deixar ligado. Ó minha catraia valente, que corta o vento e o tempo, anda com a gente nas águas barrentes do afluente, até sucumbir no juízo final. Ó minha catraia querida, dos tempos idos não posso te ignorar, com chuva ou sem chuva, sol ou sem sol, levava-me para lá e para cá, num trabalho incessante. Catraieiro experiente, já cedo no batente, alvorado no convés, homem de braços fortes, músculos vigorosos, trabalhado não pela vaidade, mas pela necessidade, mãos calejadas do remo, rugas profundas na face envelhecida, marcadas por tempo e sofrimento, não um rosto, nome, né? Mas o teu legado catraieiro anônimo, mais conhecido. Bom, eu parar de transmitir minha tela. Obrigada, Alexia. Deu para ouvir e ver direitinho? Deu sim, direitinho. Ótimo. Boa noite novamente para quem foi chegando depois, né? E agora a gente dá início
um momento importante, né, na nossa metodologia, que a gente deu uma reformulada aí nas metodologias de estudo do grupo e definimos que pensaríamos uma pergunta ou uma chave, assim, né, para os nossos encontros, para os estudos. E a pergunta que foi proposta para essa semana é a seguinte: o que os portos trazem ontem e hoje? E aí, esse primeiro momento vai ser de socialização de como foi os estudos nos subgrupos, né? E aí, para começar a socialização, eu vou convidar a representação do subgrupo Brotos para falar um pouco para a gente como foi o estudo com base na pergunta: o que os portos trazem hoje e ontem? Ontem e hoje. Meu nome é Ana Carolina, eu sou integrante do subgrupo Boroto junto com a Isabela e a Natália. A nossa discussão ela se deu em alguns sentidos, né? Principalmente em pensar os portos enquanto reflexo das veias abertas que elas ainda, das veias da América Latina que ainda estão abertas, né? No sentido de entender que a acumulação primitiva, desenvolvimento e o capitalismo dependente, eles estão completamente interligados, né? Bom, um dos pontos que a gente tocou também foi o impacto no meio ambiente, né? Tanto para humanos quanto para não humanos. Aí pensando aqui no Brasil, né? A gente pensa na Mata Atlântica, nos mangues e afins. E são esses portos também que trazem as imigrações forçadas ou não, né? Que escancaram a história dos condenados da terra de todo mundo, os negros escravizados, sejam os imigrantes europeus, asiáticos, enfim. Que é uma aparente globalização, né? Mas que a aparente globalização ela subsume a história desigual dos países centrais e periféricos, a divisão internacional do trabalho e a inserção desses países periféricos no capitalismo mundial. E a gente vê claramente pelo que a gente exporta e pelo que a gente importa, né? E aí, só para citar, né? Alguns produtos exportados foram mais exportados nesses últimos anos. Foram soja, petróleo, minério de ferro, celulose, enquanto a gente importa produto manufaturado, medicamento, combustível, essa para veículo, enfim, é isso. Agora vou pedir para a representante ou representante do subgrupo Andurá. Boa noite, gente. Meu nome é Micaela, eu faço parte do subgrupo Andurá, junto com a Júlia, o Elise e a Giovana. E o nosso estudo, ele se deu a partir de um movimento entre a categoria desenvolvimento e o envolvimento. E aí, o desenvolvimento, ele seria o desenvolvimento no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, onde é um desenvolvimento desumanizado, né? E a gente trabalha com os portos inseguros nesse sentido. E esses portos inseguros, a gente trouxe os seguintes elementos. São os portos que tiveram como sustento o tráfico de navios negreiros, como o Porto de São Mateus, que foi o último porto com carregamento clandestino de escravizados, como espaços dos maiores genocídios de índios do Brasil, como porto a partir de expulsão, que no desenvolvimento capitalista, o porto ele chega, ele se desenvolve e os lugares que estão em volta, os povos eles são expulsos, como povos e trabalho de migração forçada. Os portos como reflexão do modo de produção e a história da luta de classe. Nós chegamos no ponto que os portos eles se desenvolvem de acordo com as necessidades do modo de produção. Ontem era a força humana que era trazida para cá, e hoje é o resultado do trabalho desumanizado que é levado. E a gente também trabalha com a questão do envolvimento, né? No nosso grupo a gente trabalhou a questão do envolvimento como portos seguros. E esses portos seguros seria através dos outros materiais que a gente trabalhou, porque na quinta-feira a gente vai ter uma outra atividade que a gente vai trabalhar, que a Roberta ela vai estar falando sobre extensão universitária. Ela vai estar com mais 2 convidados, agora eu não lembro o nome, se depois alguém puder lembrar e estar falando.
E aí ela também enviou materiais para a gente. E aí esse envolvimento se dá nos portos seguros, que seria o processo de formação proposto pela ENF e o lugar de portos e pontes que a escola ela pode oferecer para a luta, Paulo Freire, e como ele nos envolve e nos oferece o porto seguro da pedagogia do oprimido e a educação como uma prática de liberdade, a Gabriela Mistral, como um porto para o Chile, ela trouxe possibilidade de novas chegadas, e o zapatismo, ele nos mostra o porto seguro da emancipação, da organização coletiva. É um porto para o seu próprio povo. Ele mesmo desenvolve seus portos de chegada e de partida. Obrigada, Mica. Agora eu vou pedir para a representação do subgrupo Baobá colocar como grupo. Bom, boa noite, pessoal, de novo, né? E meu nome é Alexia. E a discussão do nosso subgrupo, assim, apareceu vários elementos, né? Mas principalmente se deu a partir da colonização, né? Os portos ontem, assim, como a chegada dos imigrantes europeus, dos imigrantes europeus também, mas dos colonizadores da América Latina, em especial do Brasil, e como que os nossos portos ficaram marcados com a chegada deles e, posteriormente, com a chegada dos negros africanos em condições de escravos, né? E aí, isso ficou muito marcado e podemos, no estudo, né, podemos perceber como que as cidades se desenvolveram em torno, né, do porto, a partir disso, as características, e que até hoje se faz muito presente, assim. Outro ponto também foi a questão do fluxo cultural, um fluxo para além de mercadorias, né? Como que o porto ainda hoje, ele representa a chegada e a saída de culturas, de pessoas, e que nesse vai e vem, ele consegue encontrar pontos de interseções, né? E aí eu até coloquei na mística um mapinha, sem ser o mapa, né, da rota do tráfico negreiro, o mapa que se encontra muitas culturas, né? E, para além disso, também a questão do desenvolvimento do capitalismo, como que é um marco, assim, importante um marco importante, os portos no desenvolvimento do capitalismo independente. E, em especial, do Porto de Vitória, a gente pôde observar como que ele é muito marcante, assim, no desenvolvimento e mesmo na economia, né? A gente destaca, por exemplo, chega muitos carros importados aqui no Porto de Vitória. E por que esses carros chegam aqui e daqui eles vão para outros estados, daqui às vezes eles param aqui e depois vão para a Argentina, enfim, são distribuídos tanto para os estados ao redor, tanto para os países aos redores, assim. E também a gente destacou muito a questão do tráfico de drogas, né? Como que os portos é a entrada e saída de mercadorias ditas como ilícita, e como que isso move muitos e muitos e muitas pessoas e muitos e muitos e muito dinheiro, assim. Do mais foi isso. Agora vou passar para o Roberto, para ele expor um pouco sobre o tema e ficar à vontade. E aí você pode ficar à vontade, Roberto, expõe, fala o que você tiver que falar e depois a gente começa o segundo bloco com as perguntas e apontamentos se tiver interesse em colocar alguma questão. Aí está com você. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu não estou me vendo aqui, é normal isso, a minha imagem não aparecer, só a de vocês? Ah, então tá bom. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer aí a oportunidade de poder falar, a convite. Você está aí em cima, na pontinha direita, lá em cima, do lado do horário. Olha para cima. Tá bem pequenininho, mas estou vendo. É porque depois eu quero apresentar uns mapas aqui, aí eu vou precisar de olhar na imagem. Mas a gente dá um jeito. Mas eu quero agradecer a oportunidade aí de poder falar sobre essa questão portuária no Estado, a convite da Roberta. Roberta já tem me convidado algumas vezes para participar de algumas coisas. Eu sempre tento aceitar, às vezes não dá e tal, mas chega uma hora que não dá. A gente tem que aceitar porque a gente tem que ser fiel com os amigos quando eles necessitam da nossa ajuda. Bom, como
como que eu cheguei a esse tema, né? Eu sou de Minas Gerais, eu me formei na UFES faz bastante tempo, peguei aquela época boa do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que foi uma época maravilhosa na universidade, que vocês não fazem ideia, e me tornei geógrafo, professor também, acabei virando geógrafo na área profissional, trabalhei em empresas privadas e depois passei concurso, fui trabalhar no órgão ambiental do Estado. Morava em São Paulo e acabei voltando para poder trabalhar aqui, né? Fui para São Paulo fazer mestrado e doutorado. A minha área de doutoramento não tem a ver com a questão portuária, é um outro ramo. Mas por que eu, quando volto do doutorado e vou estudar a questão portuária, uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estudei durante 5 anos no meu doutorado? No primeiro momento, quando a gente termina o doutorado, a gente se vê livre, né? A gente se vê livre e é uma oportunidade de, estando livre, a gente estudar aquilo que a gente quiser, fazer aquilo que a gente quiser. Doutorado, às vezes, gente, ele é uma espécie de prisão e você entra e fica 4 anos preso e esses 4 anos você não consegue pensar em outra coisa, a não ser aquilo que você propõe a se pesquisar. Quando você termina... Muito obrigado pelo alto índice de evasão que teremos hoje. É bom falar da realidade porque eles já entram com os 2 pés na frente, não só com o pé direito. Mas eu terminei o doutorado e eu me vi livre e eu trabalho no IEMA com a questão portuária, com gestão costeira. E quando eu comecei a trabalhar com essa questão costeira no IEMA, uma das coisas que me chamou a atenção e me deixou muito triste é a ausência de pesquisas e grupos de pesquisa, ou até mesmo uma escola de pensamento que trabalhasse com a questão portuária no Espírito Santo sob a perspectiva territorial e geográfica. Então, como havia a necessidade de ter dados para poder trabalhar com isso no IEMA, para a gente melhorar os nossos processos de licenciamento, nossos programas de ordenamento territorial, eu me vi na necessidade de começar a estudar essa questão, e porque sempre também me chamou a atenção o fato do Espírito Santo ser uma sociedade portuária, né, com uma elite que sempre pensou o Estado como uma plataforma de escoamento de mercadoria, derivando daí uma historicidade que é a causa da violência de quase tudo que a gente vive no Estado. Então, eu pensei que estudando a questão portuária seria um caminho interessante para poder entender a organização espacial, né, do Estado, em função dessas questões que estão presentes na história, mas que não são muito estudadas. Na UFES, a gente tem algumas pessoas que pesquisam, tem alguns grupos que estão começando a trabalhar com essa questão mais sobre a perspectiva social, política. Na economia, os estudos são muito voltados para a gestão portuária e administração portuária, mas sobre a perspectiva da luta política social, a gente tem muito poucos estudos. E o Espírito Santo sempre sofreu com essa questão, né? Porque a elite capixaba nunca gostou do Estado, ela vê isso daqui como uma ponta de lança que, ao longo do tempo, tentando criar as condições para que essa ponta de lança seja inserida cada vez mais no sistema de comércio mundial e de troca de mercadorias. Então, vem daí o meu interesse em estudar essa questão, né, uma conjunção aí de questões pessoais com questões institucionais. Eu tentei unir o útil ao agradável e estou pesquisando isso daí desde 2015, desde meados de 2016. Então, isso é um dos motivos que me levou a pesquisar isso. Bom, o contexto da minha pesquisa, né? A minha abordagem, que eu tento construir, ela é puramente marxiana. Eu sou, desde a graduação, um adepto dos estudos marxianos e sempre tentei entender a história a partir dessa perspectiva, através das proposições teóricas que o Marx coloca. Em termos geográficos, a gente sempre tem alguns problemas, porque a geografia é uma ciência que nasce da natureza e depois ela vai tentar fazer
construir a sua base teórica a partir da interpretação dos lugares, criando conceitos que não necessariamente são marxistas ou conseguem fazer uma ponte com o marxismo. Mas o espaço hoje ele é organizado em função do modo de produção capitalista. Num outro tempo, em tempos anteriores, o espaço geográfico era organizado em função de outros fatores. Antes do advento do capitalismo, era o feudalismo. Antes do feudalismo, era questões religiosas. Junto com questões religiosas, você tinha espaços organizados em função do domínio que a natureza exercia sobre os grupos humanos. Ou seja, você tem ao longo da história do homem sobre a superfície da Terra diversas formas de organização do espaço que vão se sobrepondo ao longo do tempo. Com o advento do capitalismo, as coisas começam a se modificar. E aí o espaço passa a ser organizado em função do modo de produção, até porque produção e circulação de mercadorias são coisas indissociáveis, e o território ele é fundamental para a questão da circulação de mercadorias. Eu apresentei para vocês aí um relatório preliminar de pesquisa, onde eu tento, já num primeiro momento, tomar algumas posições, só que a vida de um pesquisador, às vezes, a gente começa a pesquisar uma coisa, a gente começa a levantar dados e chega um momento que a gente tem que abandonar algumas coisas que a gente escreveu. Portanto, esse relatório, algumas coisas que eu escrevi aí, eu hoje já não me filio mais com isso, porque eu, diante dos novos dados que eu tenho coletado, eu tenho que rever as minhas posições e aperfeiçoar a minha linha de raciocínio no sentido de ficar o mais próximo possível da realidade que eu estou estudando. Então, esses dados, essa visão conceitual que eu apresento aí no relatório, algumas coisas eu já superei, eu já modifiquei. Por exemplo, a questão de se tomar o período histórico atual como algo novo. Os dados que eu venho coletando têm me demonstrado que nós não estamos diante de um momento novo, nós não estamos diante de um período histórico novo, nós estamos diante de algo que já vem acontecendo há um certo tempo, e o que nós temos visto é a intensificação desses processos com formas aparentes distintas, mas com conteúdo e essência são os mesmos de décadas ou até mesmo séculos passados. Né? Então, não tem nada de novo, gente. A gente está vivendo processos antigos com formas diferentes, mas com fundamentos que são históricos e eles estão aí se consolidando, e eu não sei como é que vai ficar isso para frente. O vídeo, vocês devem ter visto o vídeo aí sobre a questão logística dos portos. É um vídeo promocional feito por uma empresa que presta serviço para a Codesa. A Codesa é a Companhia Docas do Espírito Santo, que faz a gestão portuária no estado. E esse vídeo é um vídeo que mostra dados logísticos, né, de portos no Espírito Santo, mas ele fala só dos portos públicos, não falam dos terminais de uso privado que tem no estado. Então, ele vai falar só de uma parte da questão, né? Tem uma outra parte aí, que é a parte privada, que ficou ausente, mas eu acho que deu para poder ter uma noção mais ou menos exata de como que é o complexo portuário do Estado, pelo menos na sua característica pública, né? Bom, quando a gente fala da questão portuária, a gente tem que começar por uma coisa que tem sido abandonada nos últimos tempos e que a gente constantemente tem que retomar para estudar sob a perspectiva de questões novas que aparecem, que é a mercadoria. O que é a mercadoria, gente? O que é essa coisa que é produzida todos os dias, que é para todos os lados que a gente vai? O mundo é o mundo da mercadoria, o mundo, como dizia Marx, é uma coleção de mercadorias, e tudo gira em torno da produção de mercadorias, do consumo de mercadorias, etc, etc. Bom, inicialmente, a gente tem que, falando brevemente, eu não vou aprofundar muito nessas questões, porque a questão da mercadoria em Marx é objeto de discussão de muitos autores marxistas,
sobre isso já existe uma tradição, né? E é fácil de encontrar isso, não é muito difícil, não. Mas falando brevemente, resumidamente, para a gente ter uma noção mais teórica de onde a gente está querendo chegar, a mercadoria, ela não é um objeto, a mercadoria não é uma coisa, a mercadoria não é só um pensamento, não é só uma ideia. A mercadoria, ela é um objeto, ela é uma coisa, ela é um pensamento, ela é uma ideia, ou seja, ela é aquilo que tem um determinado valor de uso. Que esse valor de uso, ele é para poder satisfazer necessidades humanas, consumo, etc, etc. Então, a mercadoria, num primeiro momento, ela é um objeto com valor de uso e que possui também, devido ao contexto ao qual ela está inserido, o contexto social que nós estamos vivendo, dentro de um determinado modo de produção, ela vai adquirir também um caráter duplo, que é o seu valor de troca. Então, valor de uso e valor de troca são características duplas que estão presentes na mercadoria, e ela é a chamada molécula atômica do sistema capitalista. Em outros momentos da história, a mercadoria ela não apresentava essas características, porque nós não tínhamos um sistema de produção que, através do trabalho, através do trabalho socialmente necessário, vamos dizer assim, criava um valor na mercadoria, embutido na mercadoria. Então, a mercadoria, quando ela é produzida, ela vem trazendo nela, embutida nela, através de uma substância, ela vem trazendo uma coisa que a gente chama de valor. E esse valor, ele precisa, num determinado momento, ser trocado por uma outra mercadoria, porque há um excedente no processo de produção que tem que voltar para de onde ele saiu, de onde ele foi investido. Então, a mercadoria ela é uma coisa que foi feita para poder se realizar. O Marx fala muito bem isso nas primeiras páginas do Capital. O que difere a mercadoria dos outros objetos em outros tempos históricos é que hoje a mercadoria ela precisa se realizar enquanto mercadoria. O que é se realizar? É sair de um ponto de origem como valor de uso, entrar num sistema de mercado, adquirir um valor de troca, depois deixar esse valor de troca e adquirir um novo valor de uso. E aí, todo esse valor e esse mais valor que é gerado nessa troca, nesse processo de produção, ele tem que retornar a um ponto de origem para dar início novamente a um processo, numa dinâmica perpétua que começou no século XVI, XV e até hoje ele não para, que é a acumulação de capital. Então, a mercadoria é o quê? Ela é esse objeto, em certo sentido, que precisa se realizar. E, ao se realizar, ela precisa se deslocar. Mercadoria não é algo que foi feito para ficar na prateleira de supermercado, ela não é feita para ficar nos nossos corpos, ela não é feita para ficar no pátio da retroárea dos portos, ela não é feita para ficar nos armazéns. A mercadoria precisa o tempo todo de chegar cada vez mais rápido no seu objetivo final, para que esse valor de troca esse valor de troca seja transformado em valor de uso e o mais valor possa retornar. Deriva daí, gente, por que eu estou dizendo essas coisas brevemente? Deriva daí todo um sistema de comércio mundial, que é chamado de Sistema Marítimo Portuário Mundial, que são as grandes cadeias e os grandes eixos de trocas comerciais que estão vigorando no mundo desde o século XVII, século XVIII, que são basicamente o tripé de comércio entre os Estados Unidos, Europa e Ásia. A Ásia tem entrado nos últimos 40 anos como um grande eixo de deslocamento do consumo mundial de mercadorias por causa da China e da Índia. Então, o comércio hoje, esse sistema comercial mundial, que é uma coisa muito bem consolidada, é um circuito que mantém o poder no mundo hoje, ele se organiza em função de um tripé sustentado pelos Estados Unidos, a Europa e a Ásia, sobretudo a China e o Japão. De modo que deriva da movimentação desse sistema todas as racionalidades que vêm
ter as suas repercussões, os seus impactos regionais em lugares como o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, sobretudo na questão portuária. Então, quando nós temos aqui uma movimentação política, quando nós temos aqui uma movimentação territorial, no sentido de fazer ampliação do sistema portuário, de implantar um porto ali ou aqui, isso é um movimento mundial, né, isso é uma racionalidade mundial que está relacionado a esses grandes eixos de navegação, de comércio, e de modo que aos países hoje cabe a função de serem meros coadjuvantes desse processo. Quem domina o mercado global de circulação de mercadorias hoje são 17 empresas, né? Isso tomando os dados de alguns anos atrás, eu preciso atualizar esses dados. São 17 empresas que comandam o comércio mundial hoje, e são grandes corporações que não estão mais ligadas a determinados países. Elas não são mais nacionais, elas são internacionais, e elas têm o poder geopolítico sobre toda a cadeia global de circulação de mercadorias. Então, esse é um dado, né, que a gente está aí de história, que está acontecendo, que é uma coisa antiga, que vai, ao longo do tempo, se consolidando cada vez mais. E desse sistema de comércio mundial, existe uma outra coisa, que é os sistemas técnicos terrestres, que são os sistemas que vão possibilitar a funcionalidade dos portos. Aí eu preciso entrar numa questão conceitual com vocês sobre o que é um sistema portuário. Para vocês terem uma ideia, a gente chama muito a Vale de Porto de Tubarão, Porto da Vale, Porto da Samarco, Porto da Fibria. Isso não são portos, isso são terminais de uso privado. É TUP, a sigla é TUP. Então, a gente chama de terminais de uso privado. Quando a gente fala portos, a gente está falando de áreas públicas, geridas pelo Estado, em que há concessões privadas, mas a autoridade de gestão dessas áreas, elas são públicas, é um órgão público de Estado que faz isso. Então, quando vocês lerem lá porto, é porque é uma área pública. Quando vocês lerem lá terminal de uso privado, é porque é uma área de concessão para alguma empresa privada. É importante a gente ter cuidado com essas noções conceituais, porque a luta política deriva do entendimento correto de como as coisas se dão no território. Então, não adianta a gente, na nossa luta, no nosso discurso, construir narrativas que não levem em consideração a forma correta como esses processos eles se dão conceitualmente. E os terminais e os portos, eles podem ser observados também através de uma perspectiva sistêmica. Então, eu chamo de sistema portuário. O que é um sistema portuário? Um sistema portuário, deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Se vocês vão conseguir ver minha figura. Vocês estão conseguindo ver a figura? Essa parte aqui a gente chama de sistemas terrestres, sistemas técnicos marítimos, que são as grandes rotas de navegação, que são direcionadas para uma área de interface mar-terra, que é a costa. Né? Isso aqui é um diagrama mais ou menos conceitual para a gente entender o que é um sistema portuário. Nessa área de interface mar-terra, que é a costa, a gente tem a instalação de um sítio portuário, que é onde ficam as infraestruturas de atracação de navios, etc., de movimentação e tal. E atrás, aqui na área continental, nós temos os elementos de acesso terrestre, que são os sistemas técnicos terrestres. Eles vão sempre convergir para uma área de sítio portuário, e essas áreas elas são formadas por zonas industriais, zonas agrícolas, polos econômicos, são tudo aquilo que se instala na chamada interlândia continental, aquilo que está atrás dos portos, que vão se organizar em função da dinâmica do sítio portuário. Juntando todos esses elementos aqui, a gente tem um sistema portuário. Então, quando vocês observarem numa reportagem da Gazeta, que vai instalar um porto
ou um terminal de uso privado, eles gostam muito da palavra porto. Eles nunca falam terminal de uso privado porque isso se remete automaticamente a uma empresa que está tendo, né, um monopólio de uma parcela territorial, e eles não querem que as pessoas saibam disso. Então, eles vão falar que é porto, porque porto já remete automaticamente a um discurso de desenvolvimento, e assim vai. Então, vocês vão ver lá sempre essa questão de porto. Toda vez que vocês verem uma reportagem de um porto se instalando no sul do estado ou no norte do estado, junto com esse porto vai vir um sistema, né? E esse sistema, ele é o quê? Ele é os elementos de acesso terrestre ao porto, e aí a gente tem ferrovias, a gente vai ter rodovias, a gente vai ter gasodutos, minerodutos, oleodutos, mas a gente tem também os elementos de acesso marítimo, que são a inserção desse sítio portuário dentro do sistema de circulação de mercadorias portuário mundial. Então, esse porto vai fazer uma conexão com a Europa, ou vai fazer uma conexão com os Estados Unidos, ou vai fazer uma conexão diretamente com a China, e assim vai. Então, se vocês verem que na instalação desse projeto portuário, a gente vê muito projeto, não tiver a instalação dessas ferrovias, dessas rodovias, ou desses sistemas técnicos que alimentam a funcionalidade do sistema portuário, pode saber que esse empreendimento é para captação de verba ou para fazer especulação fundiária. Ele não vai ocorrer no território, ele não vai acontecer, ele é simplesmente um discurso que está tentando sustentar uma determinada política de captação de recursos, ou, no mais, fazer especulação fundiária, que é o que a gente vê muito no Estado. Isso tem acontecido muito no Estado, e depois eu vou dar alguns dados para vocês. Então, a instalação de um sistema portuário pressupõe também uma dinâmica de instalação de sistemas técnicos que vão permitir a funcionalidade dinâmica do sistema portuário propriamente dito. Então, o problema do porto não fica somente na área costeira. O problema do porto se dá, sobretudo, na área terrestre, porque junto com ele vem um pol de empresas e de outros elementos que são muito impactantes para a sociedade, e o espaço passa a ser organizado em função desses sistemas técnicos. Todo o território nessa retroárea, nessa Interlândia, é organizado em função desses sistemas técnicos que vão dar a funcionalidade, né, do sistema portuário. Tomando como um exemplo a BR-262, que é uma BR que nasce aqui na região de Viana e vai até o Parque Industrial de Belo Horizonte. Vocês sabiam que a BR-262 ela foi instalada, o traçado dela foi pensado para impedir o desenvolvimento econômico do Estado, no primeiro momento? Como a zona da Mata Mineira ela produzia muito café, se pensou num traçado de rodovia que fizesse o escoamento da produção de café que era produzido nessa área para o Porto de Vitória, fazendo com que o Parque Industrial de BH ficasse todo voltado para o Rio de Janeiro. E aí eles construíram a BR-040 e tudo foi para o Rio de Janeiro. Tudo, a mercadoria produzida no Parque Industrial Mineiro, que é de maior valor agregado, desce a 040 e vai para os portos do Rio de Janeiro. E isso ocorreu em função do fato de que se construiu uma BR que, num primeiro momento, foi vendida como discurso de desenvolvimento, mas ela foi projetada para que somente uma mercadoria fosse escoada para o Porto de Vitória, e pedindo que ele competisse com os portos do Rio de Janeiro. Então, isso não aparece nos livros de história, isso só vai aparecer em dados empíricos que a gente vai coletando sobre a dinâmica portuária, e a gente passa a descobrir essas coisas, né? A ferrovia Vitória-Cachoeiro, vocês já ouviram falar dessa ferrovia? Ninguém? Todo mundo é capixaba aí? A ferrovia Vitória-Cachoeiro, ou Cachoeiro-Vitória, é a ferrovia Centro-Atlântica. Ela nasce em Cachoeiro, ela cruza a região serrana do estado, e ela vem ela viria até o Porto de Vitória, até a região de Cariacica, né? O traçado dessa ferrovia também foi pensado
em função do fato de que Cachoeiro de Itapemirim, no início do século XX, era um polo de desenvolvimento e de crescimento econômico. Então, toda a mercadoria e toda a mineração dessa região era escoada pelo Porto de Campos. Então, essa região estava quase se integrando com o norte do Rio de Janeiro, já não estava querendo manter relações com a capital. O que faz os políticos da capital? Eles vamos criar essa rodovia para fazer o escoamento da mercadoria de Cachoeiro pelo Porto de Vitória, fazendo com que a integração econômica ocorra para essa direção, e não necessariamente para a região do norte do Rio de Janeiro. Então, através de uma rodovia, de uma ferrovia cruzando a região serrana, foi feito um movimento político de não deixar que Cachoeiro se emancipasse e ficasse com o norte do Rio de Janeiro, porque naquela época tinha muita disputa fronteiriça, as fronteiras não eram, estou falando do início do século XX, né? As fronteiras não eram consolidadas, havia muita disputa política, então havia essas movimentações no sentido de impedir, né, que o Estado fosse mais desintegrado, né, no sentido territorial. Então, são esses sistemas técnicos que eles vêm ocorrendo ao longo da história, eles estão aí, e eles dão funcionalidade a toda uma dinâmica portuária que está, ao longo do tempo, se instalando no Estado, e é oriunda dessa reprodução ampliada de capital que tem no mundo. Agora, dando uns outros dados do Espírito Santo para vocês, a gente tem hoje no Estado do Espírito Santo, usando critérios, a questão dos empreendimentos portuários, ela tem uma certa dificuldade de se estudar, de coletar dados, porque tem muito porto que fica, muito projeto que fica na ideia. Ele não se consolida no território. Eles criam uma empresa de fachada, eles fazem requerimento junto à ANTAC, que é o órgão federal que faz a regulação dos portos, faz um requerimento de licenciamento ambiental, eles fazem projeto executivo, mas depois de um determinado tempo ninguém mais quer saber do porto, ninguém implanta mais nada. Foi assim que aconteceu com o Ciporte, que ia ser colocado no norte do município de Itapemirim, no sul do estado, um porto que requereu toda a sua documentação, criou uma empresa, fez o licenciamento, conseguiu as licenças, mas na hora de se instalar foi embora para o Rio de Janeiro, não se instalou aqui. E aí teve toda uma movimentação de compra de terras, de especulação fundiária na área, e o Estado acabou, conflitos, né, e os prejuízos disso acabam sendo arcados com o Estado. Nós temos hoje, no Espírito Santo, então, tomando em consideração requerimentos junto à ANTAC e ao órgão de licenciamento ambiental estadual e federal, nós temos 26 empreendimentos portuários no Estado. São 26 empreendimentos para serem instalados, que estão em instalação ou que estão em vias de expansão. Então, dá aí uma média, nós temos 411 quilômetros de costa, dá uma média de um empreendimento portuário a cada 15 quilômetros. Vocês têm uma ideia, a cada 15 quilômetros da nossa costa, em média, nós temos um empreendimento portuário. Só que nem todos vão se instalar no Estado, nem todos vão ocorrer ao nível do território, né? Nós temos aí, dividindo desses 26, nós temos 13 empreendimentos portuários que são consolidados, ou seja, que já estão funcionando, né, já tem a sua infraestrutura física, já tem sua conexão com sistemas técnicos. Nós temos 7 planejados, que estão requerendo licença ambiental, estão requerendo recursos ao BNDES, assim, tá. Outra coisa, nenhuma empresa constrói porto com o seu capital. É sempre dinheiro do BNDES a juro baixíssimo, que vocês não fazem ideia da quantidade de juros que eles pagam. Não vou nem falar, porque senão vocês não vão dormir essa noite. Nós temos uma licença que foi negada, que é o do Manabi, que é o Porto do Manabi, teve a sua licença negada, mas eu acredito que o Manabi não se instalou porque veio a crise política e mudou de governo e não conseguiu dinheiro para poder se instalar. Nós temos 2 portos que foram desativados e abandonados, né?
que é esse do Ciporte, que foi abandonado lá na região de Itapemirim, e nós temos o terminal de uso privado de Regência, que foi desativado também, e nós temos 2 em licenciamento e 1 em implantação. Então, são 26 empreendimentos que estão tentando se instalar, uns não vão se instalar, mas os prejuízos dessa movimentação a gente acaba recebendo aqui, não tem jeito. As coisas acabam acontecendo dessa forma. E a política portuária no Brasil, ela segue as diretrizes do Plano Nacional de Logística de Transportes, do ano de 2007, do segundo mandato do governo Lula. E aí, gente, uma coisa que as pessoas não sabem, esse plano é um plano que visa captar recursos públicos para a implantação de sistemas de rodovias, de ferrovia no Brasil nos próximos 20, 30 anos, mas ele é uma reformulação de um projeto de visão de transportes dos anos 70, sobretudo elaborado pelos governos militares, nos Planos Nacional de Desenvolvimento 1 e Desenvolvimento 2. Então, essas políticas, esses programas, eles só mudam de capa e de data. Isso tudo já foi pensado e elaborado nos anos 60 e 70, então não são coisas antigas, são coisas que estão aí acontecendo e eles só tentam reformular isso conforme a conjuntura política, e esse processo vai se dando e ele nunca para. Então, assim, para tentar, falta 10 minutos, né, para finalizar, eu diria que uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aí é uma crítica que eu faço à Corporação de Geógrafos no Brasil, a gente constantemente vê nas leituras que trabalham com a organização do espaço, obrigado, nas leituras que trabalham com a organização do espaço, sobre a perspectiva do estudo dos transportes e do sistema de circulação de mercadorias, a gente vê muita coisa relacionada à reestruturação espacial, reestruturação territorial. Eu diria que nós não estamos vivendo nada que... Eu não tenho encontrado elementos empíricos que me levem a acreditar que nós estamos passando por um período de reestruturação espacial territorial. O que eu vejo são coisas antigas, né, processos antigos iniciados lá nos anos 50, 60 e 70, que estão ocorrendo ainda, né? Essa questão dos grandes projetos no Espírito Santo, isso não é uma coisa de agora, isso é dos anos 60. Essas empresas vieram para cá como um processo de expansão periférica do parque industrial que estava se instalando em São Paulo. Então, são coisas antigas, e o que elas estão fazendo hoje é uma espécie de otimização, de potencialização dos seus sistemas técnicos, das suas infraestruturas portuárias, no sentido de melhorar a resposta, a eficiência, né, das suas estruturas, no que diz respeito à circulação de mercadoria, e não perder esse movimento global de circulação, né, que ocorre no mundo todo. Então, o que a gente vê é uma espécie de otimização, de potencialização de coisas antigas que já estavam aí, que estão ocorrendo, e o espaço agora, o território, ele vai ser sempre pensado no sentido de garantir a eficiência desses sistemas, a eficácia desses sistemas, né? Derivando daí uma violência sobre o território com a qual a gente não está sabendo lidar, não está sabendo interpretar. Parece que já voltamos ao período da acumulação primitiva, né? Quando se chegava numa região, falava que ia implantar uma empresa e sai, quem quiser sair, viver, sai, quem não quiser vai sofrer as consequências, e é essa violência que a gente está vendo. Então, resumidamente, eu acho que é isso, né? Eu fico aberto aí às perguntas. Essa questão portuária, a gente precisa de apresentar mapas, dados, em gráficos, para vocês poderem entender melhor. Falando assim fica um pouco mais difícil de se entender, mas eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, para ajudar, né, no que for possível. Depois também eu posso mandar novos elementos para vocês, novos dados, quem precisar, quem quiser. Eu fico aberto aí a pergunta para vocês. Obrigada, Roberto.
aqui contribuições que talvez a gente não fosse ter acesso, né? Se não fosse esse momento, assim, desses diálogos, desse movimento que a gente está fazendo. Foi um tema que, hoje, na reunião do subgrupo, a gente discutindo um pouco, é um tema muito distante, apesar de ser a história da nossa Constituição, né, enquanto capixabas, assim, eu acho que é bem distante da nossa realidade, né? A gente não conhece, a gente não discute, a gente quase não tem acesso. A gente discutiu muito sobre isso hoje na reunião do subgrupo. Então, agora a gente vai abrir aí para quem quiser fazer perguntas, fazer apontamentos, tirar dúvidas, qualquer coisa. E aí eu peço que vão colocando o nome aqui no chat, quem tiver interesse de fazer pergunta e tal, ou colocações, que aí a gente vai organizando para ir fazendo as perguntas. Já está aberto, quem quiser começar pode ficar à vontade. Bom, muito interessante a apresentação aí do nosso companheiro, Portos, porque na história do Brasil... Eu não estou vendo ele, é normal? Estou ouvindo só a voz. É porque tem que pagar para direito de imagem, rapaz. Ah, então tá. Vou ficar à vontade, então. Adorei. Entendeu? A câmera está desligada, se quiser ligar, então, Giza. Até porque... Não, espera aí, porque tem outra coisa aqui. Eu estava aproveitando para dar um abraço para mim. Então, mas eu estou ouvindo, tá? Está ouvindo direitinho. O importante é ouvir. Beleza. Então, primeiro, estava desligado aqui, não é isso? Foi muito interessante a sua apresentação, porque eu gostaria de reforçar que o desenvolvimento civil, e vamos falar assim, do mundo, teve muito a ver com a história dos portos e dos terminais, como você diz, portuários, né? Eu estava lendo hoje aqui mesmo o livro 1820, já li o 1808, e aí é interessante que Dom João VI, diante de todas as bagunças que ele fez, mas teve um momento que ele decretou a abertura dos portos, né, para o comércio internacional, e foi um fato interessante na história do desenvolvimento, mas depois a Inglaterra, né, aí você já sabe que ela começou a dominar bastante na verdade, o turismo teve a sua origem assim, mais profunda no processo de industrialização da Inglaterra e, sobretudo, com a máquina a vapor e depois as embarcações, não é? Bom, mas eu queria reforçar que é interessante como a história do MEP, da pedagogia alternância e da educação do campo, ela com o terminal portuário, com o porto de Ubu, como nós falamos aí. Porque quando, eu já disse na vez passada, na década de 60, que foi construído, né, 65, 66, por aí, acho o terminal de Tubarão, ele foi criado dentro de uma política de expansão da indústria do país, né, e aqui na região sul provocou um impacto muito forte, porque muitas famílias viam nesse parque industrial que estava surgindo em Vitória, do terminal, a possibilidade de emprego. Isso provocava a migração de jovens e de famílias também, não é? Então, por isso que a questão... Eu poderia dizer que os fundadores do MEP, quando falava da história, sempre falava também do Porto de Tubarão. A história do MEP nasce na história do Porto de Tubarão. Quer dizer, porque aí está o êxodo rural, a migração por trás da construção, né? Então, é interessante dentro essa abordagem para os movimentos da educação do campo, para os movimentos sociais, entender tudo isso que você colocou muito bem. As histórias são contadas de um jeito, não para a gente entender, né, o verdadeiro dela, né? E aí a gente precisa estudar muito e compreender a história. E nós estamos vendo como que a falta de uma contextualização melhor, uma compreensão melhor sobre faz com que muitas pessoas
faz discursos equivocados, né? E escolhas erradas também, né? Então, eu não tenho uma pergunta, mas apenas quero parabenizar por ter colocado esse tema dentro do processo da educação do campo, da formação das pessoas para a educação do campo. Para complementar o que você falou, uma coisa que é importante, você falou da questão dos deslocamentos populacionais. Os terminais de uso privado, eles têm essa característica, diferentemente dos portos, porque junto com o terminal de uso privado, sempre vem uma planta industrial que está acoplada a esse sistema portuário. Então, é garantia de emprego, vende-se a imagem de que vai trazer desenvolvimento, o que não necessariamente ocorre com os portos, porque os portos públicos eles não pressupõem necessariamente a instalação de uma planta industrial, porque eles são áreas públicas em que várias empresas que estão instaladas em outras áreas vão fazer o escoamento da mercadoria. Mas há uma característica predominante dos terminais de uso privado é um porto com uma planta industrial na sua retroárea, vamos dizer assim. É uma planta industrial com toda a sua complexidade, como a gente tem aqui no estado a Fibria, né, a Samarco, a Vale e a Celor, né, que são sistemas portuários, terminais de uso privado com empresas acopladas. Né. Isso é um problema, isso é uma coisa só de Brasil, gente. Lá fora não tem essas coisas. Nós conseguimos criar um capitalismo com empresas que conseguem ter uma área na costa só para elas. Né? A gente não consegue ter uma área, a gente como cidadão comum não consegue ter uma área na costa. A lei não deixa, mas essas empresas conseguem. Mas aí vale a pena reforçar, Samarco. Recentemente, a Anchieta viveu uma experiência que ilustra bem o que você está vendo. A Samarco tem uma grande área de terra aqui em Anchieta, né? Muita terra. E um bom espaço também de mar, né? Privado. E aí, com o projeto de construir aqui uma siderúrgica, né? Na época, de turismo e desenvolvimento aqui em Anchieta. Foi uma loucura tudo isso para o município de Anchieta, porque a cidade começou a se preparar para ter, em 20 anos ou menos disso, uma população que chegaria a 100 mil habitantes, e tinha 25 mil habitantes. Então, o prefeito da época pensar tudo grande, agora tem que fazer escolas grandes, tudo grande, pensar porque nós vamos chegar a uma população de 100 mil habitantes, né? E foi interessante toda a discussão em torno do complexo industrial, de uma siderúrgica, seria uma das maiores aqui do Brasil, de mineração, né? E os estudos que foram feitos, e aí a gente, de repente, isso tudo para, né? Engraçado como cria os impactos, né? Esses parques industriais, de deslocamento de população, de interesses econômicos, isso é uma conjuntura econômica de uma região e de um estado, né? Podemos dizer assim. Então, aí tem uma outra coisa também que é importante salientar, Hidalgiso, que esses sistemas portuários, eles foram projetados para que num determinado momento, né, quando eles não conseguissem mais reproduzir a sua eficiência, a sua eficácia na circulação de mercadoria, eles passassem por um processo de ampliação. Então, é uma coisa que a localização deles, o planejamento da localização, a escolha dos lugares em que eles foram instalados, já foram realizados levando em consideração a necessidade de que ia chegar um determinado momento em que teria que haver ampliação deles. Então, tudo já foi pensado lá nos anos 60, quando eles foram planejados, e o que a gente está vivendo hoje é a repercussão de processos que foram começados há 30, 40 anos atrás,
né? Por isso que eu tenho uma certa resistência com essa ideia de conceito de reestruturação territorial ou de que nós estamos vivendo um período novo. Eu sou muito raiz, eu sou um marxista muito raiz nesse sentido, né? Eu acho que a história ela se repete na sua forma, mas na sua aparência, mas na sua essência ela é sempre a mesma, né? Desde que o capitalismo está aí, é óbvio, né? Muito bem. Desculpa um pouquinho, que eu sou muito falador assim mesmo, mas na época eu criei uma polêmica, porque em um dos debates começamos a elaborar planejamento estratégico, e no planejamento estratégico a gente começa a colocar os fatores de risco, né? E aqueles que a gente não consegue, no dia a dia, ter domínio sobre ele. E eu disse lá pelas tantas que e se por a Samarco fechar, né? Parar. Aí os caras falaram, quase me mataram. Que desgraça que você está falando. O que aconteceu? Não pode nem tocar no assunto. Daí 10 anos isso aconteceu, vai menos. Por bem ou por mal, né? Então, agora, a próxima pessoa que quer fazer uma pergunta, aí vamos fazer em blocos, assim, a pessoa pergunta, o Roberto já responde, e aí depois eu vou passar para a próxima pessoa que quer perguntar. Aí eu vou pedir para o Hidalgo desligar o microfone, e o Roberto também, aí quando você for responder, Roberto, você liga de novo. Agora, a próxima pessoa que quer fazer uma pergunta é a Alexia. Pode ficar à vontade, Alexia. Bom, obrigada, né, Roberto? Muitas coisas você pontua. Eu estava bem ansiosa, porque ficou muitas lacunas, assim, no estudo, muitas dúvidas, não sabia se estava indo numa perspectiva certa ou errada, enfim. Errada não, né, mas eu acho que um pouco duvidosa. Eu tenho vários questionamentos, né, e aí eu vou tentar sintetizar um pouco. O primeiro, eu queria que você falasse um pouco mais, né, que você disse muito bem dessa questão do território, né, de como que a construção dos portos e dos terminais, e foi muito legal você também ter diferenciado do que é porto do que é terminal, né? Isso é importante, assim, até mesmo para entender como que se dá essa lógica mercantil. E aí eu queria que você falasse um pouco desses conflitos que se desdobram nos territórios a partir da inserção, né, da construção dos portos e dos terminais de escoamento de mercadoria. Eu fiquei muito intrigada, assim, eu não sei se esses conflitos que acontecem, que se apresentam na mídia, que se apresentam nas redes, estão com uma roupagem diferente e o conteúdo e a essência é a mesma, né? Então, eu ainda não consegui diferenciar isso e como que você define mesmo esses conflitos, né? E outro questionamento é sobre a questão do trabalho, né? Porque eu acredito que a partir do momento que começa esse processo de construção, existe toda a comunidade, todas as pessoas que estão naquele território, que estão ao redor, e que vão sofrer os impactos daquilo, e que não são pequenos, né? Podemos ver ele como terminal de Tubarão, olha o que acontece ali, em outros terminais também. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão do trabalho. Se o trabalho, ele vem como um verniz, um projeto de legitimação de construção desses portos e desses terminais, né? Porque acredito que quando se vai conversar com a comunidade, esse processo de dizer que não, mas vai gerar muito emprego, a economia vai girar, enfim, eles entram nesse discurso liberal e não falam o que de fato vai acontecer, o impacto no meio ambiente, o impacto, né, o impacto ao redor em tudo, assim. E outro ponto é sobre uma questão mais econômica mesmo, que eu tenho muitas dúvidas, sobre qual é o impacto econômico que esses terminais têm na nossa economia capixaba. Porque, por exemplo, temos a Vale, ArcelorMittal, temos o Porto de Tubarão, temos o outro porto que eu não lembro qual é, que o ArcelorMittal, eu acho que o ArcelorMittal escoa no Porto de Tubarão, né? Não sei, mas estou em dúvida, né? Temos uns terminais que chegam, muitas coisas da Jurong, muitos carros, muitos produtos valiosos que chegam aqui, e eu falo isso que eu fico pesquisando muito, sim, vou botar aqui no chat. Eu fico pesquisando muito sobre esses produtos que chegam e como que são produtos caros também. Porque eu não sei se aí você pode falar um pouquinho
se é característico do sistema portuário e da questão de transportar mercadoria por navio é mais barato, né? Porque não, por exemplo, a Ferrari ela produz carros em seção. Então, no Brasil, vão ter 15 carros iguais, somente no Brasil, 15 carros iguais de milionários que compraram aqueles carros. E esses carros não vêm por avião, esses carros vêm por navio, e alguns ainda chegam aqui no estado do Espírito Santo, né? E, enfim, eu queria que você conversasse um pouco mais sobre isso, que eu tenho muita dúvida, até mesmo porque legitima um discurso de que, com a saída da Vale, com a saída da Arcelor e com a saída desses terminais, o nosso vai falir, o nosso estado, enfim, vai entrar em colapso. E aí eu acho que é isso. Você gostaria que eu digitasse as perguntas aqui no chat ou tá tranquilo? Pode, não precisa não, né? Eu anotei aqui, e aí, na hora que vocês quiserem, eu respondo. Anotei aqui. Ô, Roberto, você prefere que a Roberta faça a pergunta dela e você amarre as duas respostas no final, ou você já quer responder a da Alex e eu vejo a Roberta depois? Você prefere? Pode fazer mais uma aí, e aí eu respondo. Bloco de duas. Tá bom. Beleza, pode ir, Roberta. Então, só para reforçar, assim, que foi muito legal ouvir o Roberto, até porque ele está numa ponta que é trabalhar num serviço público dos mais duros, né? Que é o tema ambiental, num lugar que a gente sabe que está sitiado por todos esses megaprojetos, grandes capitais. Então, dizer que é muito legal ter um geógrafo que entende que é impossível falar de geografia fora da economia política na sua perspectiva crítica, né? Eu queria só primeiro, antes da gente dialogar, reforçar 3 coisas que me parecem fundamental quando se fala de porto, né? A primeira é contextualizar o que significou em 2000 a IRSA, né? Acho que isso é muito importante, porque toda essa iniciativa de integração, de reestruturação da cadeia logística latino-americana pelos Estados Unidos, que começa lá de Puebla, né, de uma pontinha no México, e vai até aqui na pontinha do Brasil, ele teve uma lógica de acentuação do escoamento de mercadorias, né? Então, esse é um mega projeto, a IRSA, que foi encampado pelos estados como grandes receptores da política pública dessa reestruturação logística, mas que, de fato, são definidos pelos megas capitais, nesse caso, estadunidenses aqui. E isso é importante porque, no Espírito Santo, ele vai se consolidar pelo que a gente conhece como o Grupo 2030, ES 2030. É muito importante porque essa geração não vem das lutas que a gente faz, né, Rô? Para saber o que significa o Espírito Santo em ação na lógica portuária. Né? É muito importante para saber quem define os rumos do porto. Que não é o porto, é a BR, né? É tudo. Então, acho que esse é um primeiro exercício da geopolítica que o Roberto está trazendo. No caso do Espírito Santo e do Sudeste, para a gente falar de porto, então, a gente teria que caracterizar 3 questões que me parecem importantes. A primeira é que quanto mais o capitalismo avança, mais o mar parece um estado contínuo de guerras, né? De tamanho sistema de navios parados no mar, né? É uma coisa assustadora, assim. Isso não existia há 30 anos atrás. Então, você tem todo um estacionamento de navios no oceano, né? Então, você olha para Vitória agora, você pode apagar todas as luzes que a cidade continuará iluminada, porque o porto está bombando. Então, eu acho que esse é um primeiro exercício importante, assim. Há um alto grau de concentração e centralização de capitais. Não param de chegar mercadorias. O trabalho no porto não para, ainda com a pandemia. Pararam de anunciar o número de pessoas que chega doente. Eu tinha conversado com a Lívia, porque o companheiro da Lívia, que integra o OBEPAL, ele trabalha no porto, né, Roberto? Falei, se você não for trabalhar hoje, ele falou, depende da parede, que a parede abre às 18 horas. Ele teve que ir trabalhar. Mas eu queria que ele viesse para ele falar, para ele amarrar um pouco esse tema do mundo do trabalho, porque é isso, é um trabalho que a gente não vê, mas que a gente vivencia nas prateleiras, no comércio, mas o porto, a visualização do que é o porto para o capitalismo é a luminosidade dele, na minha opinião. Como ele há 24 horas
no ar. Acho que esse não é um tema pequeno, é um tema muito importante. Isso significaria dizer que, enquanto a gente dorme, tem uma infinidade de homens, porque é majoritariamente masculino o trabalho, tem uma infinidade de homens no sistema portuário. Isso é um temaço para a gente, é um temaço. O segundo tema, relativo aos portos, tem a ver com o fetiche da guerra. Acho que esse é um outro tema importante também. Eu sei o quanto significa na juventude, agora cada vez menos no tema do alistamento, mas em especial na juventude masculina, os navios, né? O Roberto está rindo por causa do Davi, mas a atração, eu lembro que o último navio que veio, vieram 3 navios, né, juntos, e eu e o Davi, nós ficamos horas na fila para ir visitar os navios. O porto como um ponto turístico, saca o que eu quero dizer? Então, assim, o porto como uma movimentação dos fetiches e das fantasias do nacionalismo e do patriotismo. Esse é um tema-problema para a gente, né? Porque não se diminuiu essa ideia de defesa nacional, ou de fronteira nacional, ou dos navios. Eu lembro porque o Davi estava muito louco para ver o anfíbio, né? Porque veio o anfíbio. E aí, nossa, ele conversou lá com o capitão de igual para igual sobre o anfíbio, né? Então, assim, o tema do fetiche é um tema importante. Eu acho que o porto, a Flávia Nico, que é uma estudante da minha geração de economia, que é da UVV, que estuda porto, depois eu vou passar para o Rô, ela diferencia cidade-porto de cidade portuária, né? Exatamente para saber o quanto o porto ainda alimenta a cidade ou o quanto ele vira periférico. É bem interessante. E tem uma terceira coisa que tem a ver com o porto, que eu acho que a gente não pode subestimar, e que é muito difícil trabalhar no Espírito Santo pelas coisas que o Roberto traz, que tem a ver com porto e prostituição. Esse é um tema fodido na nossa história, porque não se narram as histórias onde chega navio, onde chega mercadoria, chega gente que tem, na lógica patriarcal, um espaço para suas fantasias sexuais. Então, falar em porto também é falar de uma infinidade de trabalhos femininos, né, que viraram temas tabus, mas que definem a tessitura do que a gente entende como cidade portuária. Então, a cidade, o centro de Vitória, ele tem prostituição hoje. Não só do que é Santo comigo e sabe da dificuldade que a gente teve, né, de pegar e conseguir os temas vinculados à questão do tema tabu, que é a prostituição, né? Então, também isso, não tô pedindo para você falar sobre isso necessariamente, mas estou dizendo que isso encerra uma infinidade de complexos processos de relações sociais que precisam ser muito esmiuçadas e que a função da universidade é atrás dessas histórias invisibilizadas, né? Quem são essas mulheres? Quem são esses travestis? Quem são esses transexuais que, excluídos do sistema, foram incluídos nessa textura portuária aí, nesse complexo humano portuário? Então, eu queria fazer 2 perguntas com base nesses elementos que eu trouxe. O primeiro é isso, que você falasse um pouco sobre a perda para o Espírito Santo do Fundap, dado que nós somos muito periféricos em relação a São Paulo e a Rio de Janeiro nesse debate, né? Foi uma perda ou não foi? Até hoje é um tema que saiu da circulação e a gente não consegue discutir. A segunda questão era necessário sair de circulação o Fundap, dado o pré-sal no Espírito Santo? Essa é uma segunda questão, portos e pré-sal. Eu acho que esse é um outro tema que está na ponta da agenda Espírito Santo 2030, que daqui a pouco vai ser 2050, porque 30 já vai chegar, né? E a terceira e última pergunta vinculada a isso do seu estudo é: quem são as suas principais referências no debate portuário? Quem são os seus autores, né? Quem são as suas âncoras para fazer essa discussão? Nós lemos no Espírito Santo um texto maravilhoso do Chico de Oliveira sobre a diferença entre cidades portuárias e cidades urbanas, né? No início do desenvolvimentismo brasileiro. Queria te ouvir um pouco sobre isso também. Bom, Roberto, só antes de você responder, a Ana, ela pediu para fazer uma pergunta
ela pode fazer agora e aí você já amarra tudo devido ao horário? Pode ser? Pode. Pode. Oi, Vai lá, gente, Ana, pode fazer sua pergunta. Aí depois Tá bom. da Ana, o Roberto amarra devido ao horário e aí a gente já ouve ele responder. Pode falar, Ana. Tá. Oi, gente, boa noite. Roberto, quem não me conhece, né? Meu nome é Ana Carolina e eu faço Ciências Sociais na UFES, né? E uma das coisas que a gente discutia muito, principalmente eu e a Roberta, era sobre a dificuldade no curso. A gente tem uma disciplina de formação histórico-social do Espírito Santo. Ela é dada normalmente sem contar a história dos portos, assim. Os portos são completamente negligenciados, assim. A gente caminha, a gente fala de várias coisas, mas não fala da importância do porto na cidade de Vitória, no Espírito Santo, né? E aí, e para além disso, assim, né, tipo, o que eu vejo da galera estudando nas ciências sociais, assim, é meio que o impacto disso nas populações, tipo, nas populações ribeirinhas, nas populações quilombolas, nas populações indígenas, mas eu não vejo tanto, primeiro pela aversão completa, né, ao marxismo e a economia política e a relação entre essas coisas, né, mas me parece que fica, não sei, sabe, a gente não analisa tanto as causas desses processos, a gente analisa os processos, mas não analisa tanto as causas e o quanto faz parte de uma coisa muito maior, de totalidade, capitalismo, enfim. Uma coisa também que é muito interessante é que os elementos que você traz, e quando você fala que é importante dos conceitos para a gente fazer a luta mesmo, né? Me salta muito aos olhos o quanto a gente perde com a fratura das ciências humanas, assim, tipo, a geografia não é uma área que está tão longe, assim, das ciências sociais, a gente, e ao invés de a gente dialogar, assim, a gente não se apropria desses conceitos, enfim. Nesse sentido, como você graduou na UFES, a gente tinha pensado também, né, numa pergunta no subgrupo, para poder entender um pouco de qual é o impacto desse apagamento, né? Tipo, não falar do porto para os estudantes da universidade impacta em quê? E aí perguntar um pouco disso, é uma pergunta mais geral, e queria saber, assim, se você tocou nesse assunto, se você esbarrou ele durante sua graduação, assim, se foi uma coisa posterior, e é isso. Bom, vou tentar ser objetivo, porque são muitas questões aqui. Se eu for responder da forma como eu gosto de responder, a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas. Mas eu vou tentar ser objetivo, gente. Primeira coisa, a Alexia, ela pergunta sobre a questão dos conflitos, do trabalho, dos impactos econômicos e tal. Bom, o impacto econômico de um sistema portuário, ele vai ocorrer, mas um nível de... Quando a gente pensa numa sociedade estruturada em classes, como é a nossa sociedade, a implantação de um sistema portuário, para quem que ele é bom? Ele vai ser bom para um determinado grupo de empresários, que é meia dúzia, 2 ou 3 pessoas, entendeu? Ao nível do restante da sociedade, né, das outras classes, que são os nossos trabalhadores que vendemos a nossa força de trabalho, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser os prejuízos sociais que advêm daí, os impactos econômicos e sociais, né, de populações que chegam, e aí você tem que construir mais hospital, você tem que construir mais escola. De fato, num primeiro momento, na instalação de um sistema portuário, você tem aumento do contingente populacional, né? E aí os serviços públicos têm que acompanhar isso. Então, são gastos sociais, e gasto social é dinheiro público que é investido, pago por todos. Mas isso num primeiro momento. Depois disso, isso cessa e isso não necessariamente continua ocorrendo. O que ocorre aí é o problema de periferização, de uma urbanização precária, né, como ocorre com todos os empreendimentos, né, industriais que se instalam em determinadas condições do território. Não é uma coisa só dos sistemas portuários. A questão do trabalho, geração de empregos, vamos dizer assim, gente,
Vocês sabem quantas pessoas trabalham num navio da Vale, desses que vocês veem parado aqui no Camburi, quando vocês estão caminhando? Depois que, quando terminar a pandemia, vão caminhar na praia e vocês vão lembrar de mim. Um navio daquele tem de 12 a 17 pessoas trabalhando. Um navio daquele tamanho. Então, vocês calculam, são 10 navios que ficam parados ali, 10 vezes 12, o quê? 120 pessoas. Então, você tem uma máquina desse tamanho, gerando emprego para 10, 12, 15 pessoas no máximo. A fábrica da Fibria, que eu fui visitar uns tempos atrás, eu fui mais ou menos, era meio-dia, eu fiz uma visita técnica na Fibria por conta própria. Eu perguntei para o cara quantas pessoas estavam trabalhando na fábrica naquele momento. Eram 154 pessoas, numa fábrica daquele tamanho. E dessas 154, umas 80 é para cuidar da segurança. Não são trabalhadores operários, é para cuidar da segurança. São trabalhadores, mas num outro sentido, entendeu? Então, assim, os sistemas portuários, eles já nascem mecanizados, né? E a tendência, à medida que vai se intensificando a atividade capitalista, eles vão abrindo mão do trabalho e se automecanizando. O porto de Roterdã, que é o principal porto da Holanda, ele não tem pessoas trabalhando, é tudo mecanizado. A mercadoria chega, o navio ele ancora no cais, o guindaste tira, põe num caminhão, o caminhão leva. Vocês acham que tem gente dirigindo o caminhão? Ninguém dirige o caminhão é mecanizado, o guindaste é mecanizado. Tem uma pessoa numa sala de comando fazendo o descarregamento de um navio e é tudo mecanizado. Então, a geração de emprego nesse sentido é muito baixa, né? E muito pelo contrário, a implantação de sistemas portuários tem como grande repercussão no território a formação de subempregos ou de desempregados, e não necessariamente a geração de desenvolvimento econômico. Sobre isso daí, a gente tem dados, um dia a gente faz uma outra discussão sobre isso. Agora, passando para a questão... E aí, uma outra coisa, continuando nessa pergunta sobre o trabalho, da Alexia, a questão da precarização do trabalho que a gente está vivendo no Brasil hoje. Na história dos portos, essa precarização já ocorreu diversas vezes. Não com a mesma forma, a mesma intensidade, mas nós já tivemos, na história dos trabalhadores portuários, períodos de precarização do trabalho muito parecido com o que ocorre hoje com o iFood, com o Uber, e assim vai. Os trabalhadores avulsos, os trabalhadores portuários avulsos, são trabalhadores portuários. E eles não têm contrato de trabalho com ninguém, eles ficam no porto esperando chegar a carga, e se chegar a carga, eles têm uma atividade para fazer para descarregar. Se não chegar, eles vão ter que arrumar uma outra renda. Então, e nem por isso eles deixaram de se organizar enquanto sindicato. Se organizaram e fundaram um sindicato e assim vai. Então, na história da questão portuária, a gente vê determinados processos que ocorrem hoje, eles já ocorreram no passado, né? E isso serve como uma referência para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje. Pulando para a questão da Roberta, do ES 2030, aí tem um conceito que o David Harvey fala, chamado alianças de classe. Como o sistema mundial ele está aí, esse sistema de circulação, esses circuitos de circulação e de produção de mercadoria, eles estão tentando ao tempo todo fazer nos territórios, nós tenhamos também de forma organizada chamadas alianças de classe, que são umas espécies de parasitas que ficam ali esperando, né, o dinheiro passar para eles tentar se articular e pegar uma boquinha do movimento global. Então, o ES30 é uma aliança de classe que tenta o tempo todo organizar a política no Estado, fazer o ordenamento político, econômico do Estado, no sentido de inserir, né, o Espírito Santo dentro dessa rota, dentro desses circuitos de grande movimentação global de mercadorias. Então, isso não é só no Espírito Santo, isso tem também em Minas Gerais, isso tem no Rio de Janeiro. Nós vamos ter essas alianças de classe, e isso é uma característica comum, né, dessas chamadas sociedades portuárias, vamos dizer assim,
Isso está sempre acontecendo. De fato, os portos, eles não param. Na pandemia, foi a única coisa que não parou, foram os portos. A mercadoria, gente, elas têm que circular. Nada vai fazer a mercadoria parar de circular. A única coisa que fez, que eu me lembro, estudando a história dessa questão portuária, que fez a mercadoria parar durante um tempo, foi na época da Segunda Guerra. Porque houve uma guerra que todo mundo ficou envolvido. De lá para cá, ninguém mais, não houve uma força política, um movimento global, nem uma pandemia que fez a mercadoria parar. Tal a força desse processo. Então, assim, não vai ser pandemia, não vai ser qualquer coisa que vai fazer isso parar, não. Esse processo ele está acontecendo, ele é violento, ele está ficando cada vez mais violento, né? E a sua dinâmica, só Deus sabe quando vai... aonde a gente vai chegar. A questão do fetiche portuário, né? Realmente, Roberta, existe uma narrativa, como junto com a questão portuária, vem a sua narrativa, vem a sua ideologia. E essa ideologia qual é? De que os portos lugares de homens para trabalhar, a mulher não pode frequentar esses lugares. Isso vem desde as grandes navegações, as mulheres não podiam frequentar os grandes navios, as grandes rotas de navegação. Eu ainda não consegui entender isso, qual é a origem disso. E, de fato, sociedades portuárias são sociedades que têm um alto índice de prostituição e de violência contra a mulher, porque são sociedades extremamente patriarcais. O patriarcalismo é muito forte e não é por uma obra do acaso que o Espírito Santo é um dos estados que tem maiores índices de violência contra a mulher. Isso não é obra do acaso, não, gente. Sociedades portuárias são, sim, sociedades que têm um índice de violência muito grande contra a mulher. E isso tem uma origem histórica que está aí, é um tema muito interessante para se estudar, né? E cabe aí aos grupos feministas tentar entender isso sob a perspectiva capitalista. Existe, sim, um fetiche portuário, né? A gente olha para um porto, a gente não consegue não se deslumbrar sobre uma máquina daquela, né, se deslocando, levando uma mercadoria, voltando. Realmente isso cria uma atração nos jovens, né? E por trás disso existe, sim, uma narrativa de que são áreas onde trabalham homens fortes, homens, né, de grande valência, e assim vai. A gente encontra isso realmente nessa questão, na história dos problemas portuários, e esse fetiche, ele é época, né? A questão do Fundap. Bom, toda vez que a mudança de legislação, Roberto, dentro da questão portuária, é uma coisa que ocorre praticamente, em média, de 5 em 5 anos. A cada 5 anos, 6 anos, 10 anos, você tem uma outra legislação que é criada, um outro sistema tributário que é criado, e aí, como existe uma correlação de forças, alguém vai perder de um lado e alguém vai ganhar de outro. Nós tivemos, em 1993, uma lei dos portos. Em 2013, nós tivemos outra lei dos portos, ou seja, em 93 foi votada uma que abriu os portos para concessão privada. Quando essa lei foi votada, eles já começaram uma luta política para poder criar uma outra lei mais aperfeiçoada ainda para o sistema privado, desembocando em 2013 no novo marco regulatório dos portos. E nem assim os caras conseguiram ficar satisfeitos. Eu fui numa reunião outro dia de empresários portuários. Gente, o porto hoje é só a autoridade portuária, ela é simbólica, está tudo na mão da iniciativa privada. Tudo são os empresários que organizam e que tomam as decisões. Os conselhos do Conselho Administrativo da CODES e das outras autoridades portuárias, é tudo feito por empresários, são empresários que estão ali. E mesmo assim os caras reclamam que não tem dinheiro, que o Estado tem que desenvolver, que o Estado... Tudo para eles é o Estado que tem que construir e eles fazer o usufruto disso. Então, a mudança da legislação tributária, o Fundap, foi bom para alguns e ruim para outros. Cabe aí identificar quem é que perdeu nessa questão aí, porque
Espírito Santo, na questão portuária do Brasil, ele não é muito importante, não. Tirando o terminal da Vale, o Estado não tem muita participação no escoamento de mercadoria a nível de Brasil, não. É fraco, entendeu? Então, a movimentação o fim do FUDAP não tem muitos impactos no Estado, né? É óbvio, evidente, que tem grupos de empresários que estavam vivendo com esse dinheiro e que, não, né, de uma hora para outra, vão ficar sem, e eles vão para a mídia e vão abrir o bico mesmo. As minhas principais referências nessa área, Roberta, que eu tenho gostado mesmo, não são necessariamente autores que estudam a questão portuária, mas autores que estudam a organização do espaço, e dentro da questão da organização do espaço, eu tento inserir a questão portuária, porque é um tema que eu vejo que está um pouco esquecido, né? E aí os que eu mais gosto são o Milton Santos, né? Os da economia clássica, o Marx e o Engels, né? Que também trabalharam muito essa questão do comércio. Na história, eu gosto muito do Braudel, de Fernando Braudel. O Pierre Anderson também faz trabalho sobre o comércio. Temos também o Eric Hobsbawm, que fez alguns livros, publicou alguns livros sobre a questão do comércio também. Enfim, são autores clássicos, né? Não vejo, assim, ultimamente, que tem saído grandes estudos sobre isso, não. Tem saído trabalhos pontuais, né? Mas grandes autores que tentam inserir isso dentro de uma abordagem teórica de explicação da realidade, a gente não tem. Eu não tenho encontrado, não. Tenho tido muita dificuldade de encontrar. Aí, passando para a Ana, a questão das populações indígenas e tradicionais, essas populações, elas sempre se instalaram, elas sempre viveram nas áreas onde os portos foram instalados. Elas antecediam, né, a implantação dos sistemas portuários. Porque, em geral, os portos são instalados em locais em que na costa possui um valor simbólico ou algum acidente geográfico ou alguma coisa de fisicamente tem muita importância. Então, essas comunidades sempre escolheram essas áreas para poder habitar, porque para eles tem um valor simbólico muito grande. Foi assim com os indígenas ali na região de Barra do Riacho, é assim com os quilombolas no norte do estado. Então, essas populações, o território para eles é visto tem uma validade muito mais sobre a perspectiva física, cultural, né, de uma outra relação com a natureza do que necessariamente uma exploração. Quando vem a questão portuária, acontece que essas comunidades estão inseridas em locais que, para a atividade capitalista portuária, é muito interessante. E como eles são extremamente violentos, né, essas populações ou elas vão ser exterminadas, elas vão ser deslocadas, ou então elas vão ter que tentar conviver com esse problema, como a gente tem muito aqui no Espírito Santo. E é uma violência muito... Hoje a gente ainda tem alguns aparatos jurídicos que protegem essa população, mas vocês imaginam, gente, nos anos 60, a Fibria chegando para se instalar ali dentro de comunidades indígenas em Aracruz. A fábrica da Aracruz, a fábrica da antiga Aracruz, né, que agora é Fibria, foi construída em cima de um cemitério indígena. Então, ou eles saem ou eles vão ser exterminados. E isso na época da ditadura, entendeu? Mas se hoje a gente já acha que é violento, a gente já vê que tem uma violência, tem um processo violento por trás disso. Imagina nos anos 70 que não havia garantia constitucional nenhuma para essas pessoas, né? Então, muita gente morreu, muita gente vai continuar morrendo, né? E é preciso... Eu não vejo aí como estabelecer uma luta política no sentido da gente sair da resistência, porque a gente está vivendo muito de resistência também, né? E viver de resistência é um problema. A gente fica correndo atrás é como se o cachorro estivesse correndo atrás do rabo que está abanando. A questão da universidade, da ausência, né, de estudos de portos na universidade. Isso não é uma obra do acaso, né? Isso, eu tenho bibliografias, livros sobre o Espírito Santo que eu encontrei em sebos aqui da cidade, livros de histórias do Espírito Santo, história econômica, em que quando você abre a página, a primeira
página tem uma homenagem à Aracruz Celulose por ter financiado a impressão daquele livro. E é um livro, vamos supor, de história do café no Espírito Santo, que não fala nada da questão portuária. O que isso me leva a entender? Existia, por parte dessas empresas, criar as condições para que os grupos de pesquisa pesquisassem determinados temas em detrimento da questão portuária, porque para elas isso era muito importante. Então, elas financiavam publicações, elas financiavam pesquisas. Muitos historiadores e economistas hoje do Estado trabalharam nessas empresas, então são autores que não gostam de falar da questão portuária. Então, você tinha uma movimentação das empresas política articulada no sentido de impedir que a questão portuária fosse estudada ao nível acadêmico, né? Então, é uma das coisas que eu creio que esse é o motivo da UFES não ter grandes linhas de pensamento, grandes grupos de pesquisa nessa área. Bom, eu acho que eu consegui responder todo mundo, né? Se alguém não se sentiu satisfeito, pode reclamar aí. Aqui é democracia pura. Eu acho que conseguiu, sim, responder todo mundo. A gente ainda tem um tempinho. O Idalgiso colocou uma pergunta aqui no chat que eu vou ler para você. Queria saber se mais alguém tem interesse de colocar alguma questão, fazer alguma pergunta, se Roberto quer colocar coisa. Se quiser, coloca ali no chat. Roberto, o Idalgiso, ele pergunta assim no chat: o que te leva a pensar que não está havendo fatos novos na reestruturação dos territórios? E aí, se mais alguém quiser, enquanto o Roberto responde, se mais alguém quiser colocar no chat alguma questão ou quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, ainda tem um tempinho. Pode falar, Roberto. Olha, nós temos sim fatos novos, mas esses fatos novos, eles ocorrem ao nível da aparência, né? São formas históricas que aparecem na superfície da sociedade, mas por trás, na base, no conteúdo, nós estamos vivendo coisas que nós já vivemos em períodos anteriores. Então, nesse sentido, eu não usaria o conceito de reestruturação. Eu prefiro mais aceitar como um período histórico contínuo, que tem as suas fases, né, vamos dizer assim, mas que está sustentado por um processo, né? Ele vai ter algumas assimetrias, mas os fundamentos eles vão se repetindo ao longo do tempo, né? Então, eu não diria que nós estamos diante de uma reestruturação, mas de uma otimização, de uma potencialização de coisas, de processos que ocorreram no passado e que vão se repetindo, mas numa outra forma, mas com os mesmos fundamentos. Roberto, você diria matriz econômica, vamos dizer assim, não sei se é falar assim, que orienta os projetos, as políticas, ela é uma matriz antiga ainda. Talvez não antiga, mas que não sofreu muita alteração nos conceitos da exploração do trabalho, dos empreendedores, dos empresários com os a matriz, essa matriz eu às vezes costumo dizer que ela é bem viciada, bem antiga e carrega no seu DNA ainda todas aquelas questões que ao longo da história marginalizaram a população, e, enfim, podemos dizer aí. Sim, eu creio que o motor desse processo, que é um motor que nunca muda, é a equação da acumulação de capital. Garantir a reprodução ampliada de capital e reproduzir continuamente os fatores e as condições que permitem a acumulação de capital. E aí, quando você tem lá na frente, pensando isso em termos de equação lógica, quando você tem lá na frente o fato de que você não vai conseguir mais reproduzir as condições anteriores que
possibilitar a acumulação de capital, a gente vai estar diante de uma crise. Aí vai vir uma crise. Aquilo que o David Harvey fala de crise do capital, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desses termos, entendeu? Eu prefiro achar que isso, como isso, na minha leitura que eu tenho feito da história do capitalismo, isso tem aparecido logicamente, continuamente, muito bem estruturado, eu prefiro tomar isso como assimetrias. Né? São assimetrias que tem no processo de acumulação que vão ocorrendo, porque, para mim, o capitalismo em si, todinho, ele é uma crise. Desde lá da acumulação primitiva do século XV, XVI, nós estamos numa crise, né, que é a crise da relação do homem com a natureza, de como se apropriar dos recursos da natureza e organizar a nossa base produtiva de forma que nós tenhamos uma outra sociedade, nossa sociedade que está aí. Mas o motor disso seria um processo de acumulação que, ao longo do tempo, ao longo das fases da história, tem dificuldades de se reorganizar, e nessa dificuldade de se reorganizar você tem assimetrias, né? Pensando historicamente uma linha contínua, e esses problemas eles vão se repetindo. O problema é que o capitalismo ele é um sistema, um modo de produção que ele consegue se readaptar muito rapidamente a essas assimetrias quando elas aparecem. E se reequilibrar, vamos dizer assim, de modo que você não está tendo tempo hoje nem mais para pensar em revolução. Há alguns anos, algumas décadas atrás, a gente poderia falar essa palavra, hoje a gente não está conseguindo nem usá-la mais. Porque antigamente você poderia falar, né, Roberto, numa espécie de revolução, vai vir uma revolução. Hoje essa palavra já está começando a sair do nosso imaginário, gente. E as coisas não vão mudar se não tiver revolução. Seja qual for, um meteoro caindo, ou uma guerra, ou alguma coisa assim. Mas, Rô, só para completar um pouco o que você está colocando, que eu acho que é importante no tema da mudança, que o Dalgisa chama atenção, eu acho que talvez essa dialética permanência-mudança, né, esse tensionamento, essa contradição, o mais impactante pós-políticas neoliberais seja, de fato, a aceleração do tempo histórico. Isso é muito importante, porque a aceleração do tempo histórico vai culminar na destruição da memória da história, como componentes fundantes de compreensão do hoje vivido. Então, eu acho que esse é um tema-problema para a gente. Nós somos a sociedade que não tem tempo, né? Porque o tempo é dinheiro, mas o tempo também é a determinação ontológica do pensar. Sem tempo, ninguém pensa, sem tempo, ninguém come, sem tempo, ninguém dorme, sem tempo, ninguém vive. Então, parece que tem uma mudança absurda do tempo histórico, que é o controle hegemônico, endemonizado do roubo do tempo mesmo. Isso é contínuo, mas ele chegou a um nível perverso, tal, que as pessoas entendem como natural, seja vender a força de trabalho, seja não dormir, ou seja dormir dopado, né? Então, isso é muito novo na história da humanidade. A minha geração dos 70 e a sua, que é um pouco mais nova que a minha, não foi uma geração que não teve tempo. Essas gerações que nascem agora são gerações que nascem sem tempo. Imagina se a sua mãe e a minha estavam preocupadas em um ano colocar a gente na escola com 1 aninho, com 6 meses. Eu fui para a escola com quase 7 anos de idade, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar a variável desenvolvimento técnico-científico e controle do tempo. Porque, gente, isso o Marx tem absoluta razão, né? A ideia de liberdade não precisa mais escravizar, né? Nós ganhamos na escravidão do roubo do tempo, né? Então, eu acho que mudou muito rápido isso mesmo, assim. A velocidade do tempo histórico, a compreensão de que 24 horas é pouco para a gente, né? Nossa, 24 horas é muito pouco, né? O dia podia ser mais longo. Não, o dia não podia ser mais longo. Na verdade, a gente tinha que ter mais tempo no dia, né? Para ter mais possibilidades ontológicas. Então, eu acho que, em cima do que o Dalgisa está trazendo, é muito importante a gente reforçar a categoria neodesenvolvimentismo. Para nós, o neodesenvolvimentismo não é uma assertiva, é um momento de inflexão em que as políticas de desenvolvimento se acentuaram numa lógica neoliberal, que é a lógica dos megaprojetos coordenados de fora para dentro, agora
sob o impacto das grandes corporações, né, que a gente chama no Lenin de capital financeiro. Mas isso vai gerar novas gerações que não têm a mesma percepção de história que a gente. Então, ouvir a pessoa narrando é perder tempo, aula presencial é perder tempo, encontros afetivos é perder tempo. É a sociedade em alta esfera do espetáculo. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse tema do que o Teotônio dos Santos chamava as revoluções técnico-científicas, né? E o impacto delas no roubo do tempo. Sim. Eu diria, Roberto, para complementar isso daí, em termos geográficos, a gente tem um território cada vez mais organizado em função de sistemas técnicos, e um dos objetivos dessa organização, uma das repercussões dessa organização territorial a partir de sistemas técnicos muito bem eficientes, interligados, é permitir uma fluidez territorial, né, que vai possibilitar uma aceleração contemporânea. Milton Santos fala em aceleração contemporânea, o David Harvey fala em compressão do espaço-tempo, de modo que a velocidade das coisas é tão rápida que a gente perde a noção de empiricidade do tempo, né? E o tempo passa a ser uma coisa contínua, um fluxo tão contínuo que a gente não consegue captar ele, a gente não consegue mais ter noção do tempo. Eu estou falando do tempo cotidiano, quiçá o tempo histórico, né? Que a gente tem muita dificuldade de perceber ele empiricamente. Então, essa fluidez territorial, essa aceleração contemporânea, tem como violência essa geração mesmo, que vai ter muita dificuldade em celebrar a memória, né, dos fatos históricos, ver essa celebração como uma forma de inspiração para novas lutas políticas, né? Mas eu espero que a contradição se instale a partir daí, porque o capital muda a partir das contradições, né? Se tem uma coisa que o capitalismo detesta, são as suas contradições internas, né? E a gente precisa de chegar um momento de estabelecer uma contradição interna para as coisas mudarem. Mais alguma pergunta? Eu estou à disposição. A Alexia, ela coloca aqui no chat que ela quer fazer mais uma pergunta. Pode falar, Alexia. Bom, né? Não é bem assim uma pergunta, é mais um questionamento e saber se você já estudou, tem mais propriação para falar sobre a questão dos estivadores, né? Quando eu perguntei da questão do trabalho, logo, até mesmo no momento do estudo, eu estava conversando com as meninas sobre os estivas, né? Quem foram os estivadores no Porto de Vitória? Quem eram aqueles homens que puxavam, né, os navios para atracar, colocar esqueci o nome ali, mas, né, joga a âncora, puxa mais para perto para conseguir escoar as mercadorias. E que você falasse um pouco disso, assim, só dessa memória mesmo dos estivas. Porque eu acredito que hoje não se tem muitos estivadores, aí você já me falou que em um navio são 12 a 10, né, trabalhadores, algo que eu já imaginava, assim, por questão mesmo desse processo de aceleração da troca da mão de obra humana para a máquina, né? E aí essas máquinas também nem precisam de muitos homens para administrar elas, porque é tudo por botão, às vezes por celular mesmo você faz todo o processo da máquina. Mas é só para a gente memorar um pouco a questão dos estivas mesmo, inclusive no ano de 2020, eu acho que 2017, se eu não estiver enganada, ou 2018, a escola de samba daqui de Santo Antônio, eu moro em Santo Antônio, né? Praticamente do lado aqui do Porto de Vitória, e muitos trabalhadores que eram estivadores ali moravam aqui também, né? E a escola de samba aqui Novo Império homenageou os estivadores que fizeram 40 anos, e assim, um samba enredo incrível, né? Rememorando a memória desses homens que trabalhavam ali. Eu queria só que a gente conversasse um pouco sobre isso, como que é importante também a gente destacar essa força de trabalho que estava ali numa resistência e num trabalho precarizado, super precarizado, né? Não imagino como que é você tentar puxar um navio, por mais que esteja na água, mas é uma questão de toneladas e toneladas. Então, os estivadores já foram a principal mão de obra, né, dos sistemas portuários. E isso se dava num período histórico em que não havia necessidade de mecanizar os portos. Então, o descarregamento das mercadorias era feito de forma braçal.
e isso exigia muita mão de obra, né? Então, os portos foram os principais empregadores, até os anos 50, 60, no Espírito Santo, foram um dos principais empregadores. A partir dos anos 60 e 70, você tem a instalação dos guindastes, que vão fazer o descarregamento das mercadorias, e aí você já tem a diminuição, né, de homens, de estivadores, para poder fazer o descarregamento. E aí você tem uma tendência, nasce uma tendência, que é de que a cada vez mais futuramente, com a mecanização dos portos, porque há uma necessidade de aumentar a eficácia e a eficiência do deslocamento da mercadoria, porque a mercadoria, como eu disse lá atrás, ela precisa chegar ao seu destino final para se realizar e permitir a extração da mais-valia. Como há essa necessidade de aumentar a eficácia, cada vez mais os portos vão ficar mecanizados e vão ficar menos dependentes da mão de obra braçal. Então, a tendência é que sejam profissões que no futuro vão ficar, ou elas se adaptam, né, a uma outra realidade ali do trabalho portuário, ou então elas vão ser extintas. A gente já teve muitos trabalhadores portuários no Espírito Santo, estivadores, e hoje a gente tem um grupo que é muito pequeno, né, que ainda faz alguns trabalhos, e é uma característica de sistemas portuários de economias periféricas. Os países desenvolvidos já não têm mais esse tipo de trabalho. Só tem o cara que opera o guindaste, né, e o cara que faz a atracação de navio. Obrigada, Roberto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Já está todo mundo contemplado? Roberto, você deseja colocar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, a gente ainda tem um tempo. Se quiser falar mais alguma coisa, você também já está satisfeito? Eu quero agradecer aí a oportunidade de debater com vocês e espero ter contribuído com o grupo de estudo, né? Desejo que daqui para frente vocês, em algum momento da vida de vocês tenham vontade de estudar a questão portuária, porque a gente está precisando de know-how, né, nesse sentido. E agradeço, estou à disposição aí para tirar dúvidas, quem precisar de ajuda e tal. À disposição. Roberto, só para reforçar a gente agradece muito. Espera só um pouquinho, Mimim. Desculpa. A gente vai precisar bastante de você também, por conta da sua experiência, tanto no Espírito Santo como nesses temas que você vem acumulando, porque uma das categorias fundamentais com as quais a gente trabalha nesse grupo é a categoria territórios. Não só desde a geografia, mas desde o encontro de saberes, né? Porque território, ainda que a geografia seja a guardiã, master, né? Esse tema é um tema que diz respeito às nossas vidas, né? A nossa relação ser-meio. E seria muito legal, em algum momento, quando essa anormalidade voltar a ser anormal, presencialmente, que a gente te encontre para debater essa categoria, sabe? Pensando em especial no debate das cidades, né? Como é que a gente entende territórios tendo uma cidade tão desigual, né? Uma cidade que destrói mangue, destrói rios, braços de rios, né? Porque falar de porto é falar de poluição ambiental. Foi um tema que a gente não tratou, e você mais do que ninguém sabe disso, porque é um tema que você nada de braçada, mas falar de porto é desaguar na Bahia todo tipo de excreção, né? Então, assim, eu acho que a gente também precisa aperfeiçoar contigo esses temas do impacto ambiental nos mares de uma logística portuária, sabe? A gente teve a questão dos óleos no Nordeste há pouquíssimo tempo, sumiu do debate, né? Toda a mancha de óleo nos principais espaços, que também chegou no Espírito Santo, né? Mas nos principais espaços turísticos do Brasil, que é toda a costa do Nordeste brasileiro, e ninguém discute mais isso, sabe? Fora o deságue de óleos em terras de outros países, né? Fora a recepção de containers de lixos, né? Então, é um tema muito complexo, sabe? Assim, que diz respeito, na minha opinião, às relações internacionais mesmo, sabe? As políticas internas e externas, né? Quem cuida e quem fiscaliza os oceanos? O Estado, né? Então, eu acho que fica aí o convite para você ajudar a gente a amadurecer nas perguntas, sabe?
Que perguntas são necessárias para pensar a cidade hoje, né? Eu acho que esse é o desafio contigo também. Elementos para suscitar reflexões sobre o território. Bom, eu estou à disposição, Roberta. É um tema vasto, que pega muita coisa. Se a gente for falar sobre os impactos ambientais, é uma semana. Se a gente for falar território ao nível da urbanização das cidades portuárias urbanizadas, também é outra semana, e eu estou à disposição para poder tratar dos assuntos que eu tiver possibilidade e domínio, eu posso ajudar vocês, isso daí não tem nenhum problema. Estou à disposição. A gente agradece muito aí pela disponibilidade, não só hoje, mas já se colocando aí para outros dias também, né? Acho que foram colocações muito pertinentes, muito ricas, assim, novamente, para a gente que não tem nenhuma apropriação do debate, que agora a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior, assim, né? De que não é só passar ali no centro de Vitória, ver os navios, ver o porto, assim, né? Muito, muito mais que Se isso. Vocês... agradecer muito. Yasmin, se vocês quiserem também mais para frente fazer um trabalho de campo no Porto de Vitória para ver o que é um porto público e no terminal da Vale para ver a diferença, isso é o nível do território, dá para fazer também, entendeu? Isso aí, Nossa, uma vez eu entrei eu tinha um grupo de pesquisa, dá para a gente entrar lá e entrar em contato com eles e ver com eles apresentam tudo para nós, como é que é a operação portuária, e a gente vem aqui, faz aquele trajeto da Vale ali e vê como que é na Vale. Depois senta e discute. Legal, mas aí depois demais. da pandemia a gente vê isso. Isso que eu ia falar. Agora a gente tem que esperar essa fase difícil aí passar, torcendo para que passe logo, né? Porque a gente está junto aí pessoalmente fazer essas visitas. Então é isso, queria agradecer muito. Obrigada, gente. Muito obrigada, Roberto. Venceremos. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Se cuidem e até a próxima. Beijos, se cuidem, até mais. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.